Gênesis, capítulo 12, vamos ler dos versos 1 até o verso 9. Se puder colocar aqui no telão, vai nos ajudar. Gênesis, capítulo 12, vamos ler do 1 até o 9. Todos acharam? Eu também já achei, está aqui, ó. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E nós somos povo da terra. Estamos abençoados pelo poder dessa palavra que Deus deu a Abraão naquele dia. Vamos continuar. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou Sarai, a sua mulher, e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: darei esta terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor e lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu e seguiu em direção ao Negueb. Pai, estamos diante do que há de mais precioso, a Tua palavra. A Tua palavra que era, Senhor, e sempre gerou a do nada. Ela gera paz, vitória, comunhão, bênção, salvação, cura, libertação. Por isso nós Te adoramos. E nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar nos nossos corações. Subimos aqui por um ato de fé, Senhor, não por um costume religioso, mas subimos aqui na Tua casa, para junto com os irmãos sermos alvos da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu amor. Senhor, contempla, ó Deus, a necessidade de cada irmão, cada irmã, cada um que aqui está, Senhor, seja espiritual, seja física, seja material, ó Deus, por misericórdia. Abraça-nos nesta noite, pois nós Te pedimos, pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Muito bem. Eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos, exatamente sobre a vida desse pai da fé, como está descrito ali em Hebreus, capítulo 11, na galeria, daqueles que serviram a Deus e foram usados com muita fé. Abrão, o chamado desse homem, eu queria que os irmãos lembrassem o que foi que aconteceu ali. Esse homem que morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, uma grande metrópole para a sua época, uma grande cidade, uma cidade idólatra, uma cidade mística. Amém. Pronto. Ur dos Caldeus, uma grande cidade, como dizia, mas uma cidade muito idólatra. Uma cidade onde as pessoas adoravam muitos deuses. Uma cidade politeísta, de vários deuses. Interessante que Abraão não era crente, não. Mas Deus viu algo especial no coração de Abraão.
Deus certamente viu o desejo, a sede, a fidelidade, um homem de caráter, um homem de princípios, e resolveu Deus chamar. Meus irmãos, o nosso Deus chama para relacionamentos, chama para estarmos com Ele. Assim como Ele chamou a mim e chamou a você para ter uma vida de qualidade, uma vida liberta do pecado, uma vida liberta da escravidão, uma vida de paz, uma vida de certeza de salvação, uma vida de certeza que nós estaremos com Ele muito em breve e que aqui não é a nossa terra. Apesar de linda Vila Velha, mas a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, é a Canaã. E certamente Deus viu algo especial no coração desse homem de Abrão, e ali, aonde ele vivia, naquela cidade de Ur. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns termos que estão registrados na palavra de Deus, e ela foi escrita, essa história, no idioma hebraico, que é um idioma muito significativo, é um idioma que traz uma riqueza muito grande, e que tem uma conexão muito grande também com o desejo de Deus, a realização de Deus na vida do homem. E Deus chama Abraão de Ur, que significa o lugar da destruição. Aquele lugar onde não há a presença de Deus é um lugar de destruição mesmo. Nós não estamos vendo alguns exemplos disto. E Deus chama, e ele sai dali de Ur dos Caldeus. E a ordem de Deus foi exatamente essa, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para um lugar onde eu te mostrarei. Eu acho que só aqui já dá para nós pararmos e meditarmos e chegarmos à seguinte conclusão: será que eu conseguiria obedecer essa palavra? Irmãos, Abraão estava estabelecido. Abraão tinha casa. Abraão tinha imóveis, empregados, emprego. Abraão tinha toda uma família ali, toda uma estrutura social, toda uma estrutura de vida. E Deus manda ele sair. Deus manda ele deixar tudo para trás. E mais, Deus manda ele ir para um lugar onde Deus estaria revelando, mostrando, à medida que ele fosse deslocando. Eu creio que isso é verdadeiramente um exercício, uma manifestação de fé, não é verdade, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo de Deus nos alerta nesse momento, para nós fazermos uma reflexão: será que eu tenho esta fé? Deus nos deu, agora é uma questão de exercitarmos, porque Ele está revelando, Ele está mostrando. Às vezes Ele mostra para você e para mim: sai disso, deixa aquilo. E às vezes nós damos uma de bobo, né? Estou entendendo não. Claro que está entendendo sim. Porque Deus é um Deus relacional. Quando você se converteu, quando você abriu o seu coração, o Espírito Santo de Deus faz habitação na sua vida. O Espírito Santo de Deus é vivo, Ele fala, Ele mostra. E nós precisamos afinar o nosso ouvido a entender o que Deus está falando no nosso lugar. Meus irmãos, Abraão sai de Ur, e a primeira cidade que ele para, talvez para fazer um descanso, ou talvez porque o seu pai que foi com ele, Tera, era devoto de uma divindade chamada Sim, e a cidade de Harã era exatamente a cidade dessa divindade, e é exatamente lá onde eles vão parar. E Harã significa exatamente o lugar da acomodação. Deus não chamou Abraão para ficar acomodado em Harã. Deus chamou Abraão para ir para uma terra que mana leite e mel, para uma terra prometida. Da mesma maneira, irmãos, nós podemos trazer esse ensinamento aqui, o que aconteceu com esse homem, para as nossas vidas. E a pergunta é: quantos de nós estamos em Harã? Quantos de nós estamos num lugar de acomodação? Acomodados, nessa cadeira gostosa, acolchoada, arzinho bom. Mas a vida com Jesus, a vida do discípulo de Jesus, não é simplesmente essas 2 horinhas aqui, não. Deus nos chamou
para sermos testemunhas vivas do nome que está sobre todo nome, lá fora. Amanhã é segunda-feira. E o que vamos fazer? E aí Deus, naquela cidade ali em Harã, Deus fala com ele de uma maneira gloriosa, fala assim: rapaz, o teu destino é Canaã. Você foi retirado de Ur, daquele lugar da destruição, não é para ficar acomodado, não. O seu lugar é exatamente o lugar da vitória, o lugar da aliança, o lugar da prosperidade espiritual. Canaã, irmãos, o idioma hebraico significa o lugar da abundância. Olha que interessante, Jesus falou exatamente isso, né? Que aquele que crê no seu nome terá que tipo de vida, irmãos? Uma vida abundante. E abundante de quê? Será que nós vamos pender para esse evangelho roto que está sendo pregado aí? Não, eu agora vou e creio no evangelho da prosperidade. Muito carro, muito apartamento, muita roupa, muito isso. Será isso, irmãos? Claro que não. É a prosperidade da fé, é a prosperidade do batismo com o Espírito Santo, é a prosperidade dos dons espirituais, é a prosperidade da misericórdia plena na sua vida, é a prosperidade da plenitude da graça no seu lar, dos seus filhos na presença de Deus, da sua vida repleta e abundante de alegria, alegria da salvação. Independente de circunstâncias, irmãos, nessa vida, independente das adversidades que vão acontecer, mas abundância da alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós somos peregrinos aqui, irmãos, que nós não temos aqui morada fixa, mas que a certeza, a convicção que Jesus está voltando e nós estaremos com Ele pelo século dos séculos. Amém e amém. Meus irmãos, Canaã é exatamente a plenitude que Deus dá aos seus filhos. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós, filhos de Deus, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Não é lugar sem lutas, Canaã, de forma alguma. Quando eles entraram em Canaã, eles tiveram que enfrentar alguns adversários. Assim como no mundo, após nós nos convertermos, entregarmos a nossa vida para Jesus e declararmos: eu sou o Senhor, o teu discípulo, eu sou o filho teu. Pergunto, você não passa por lutas? Mas em cada luta, há uma manifestação da graça de Deus dando vitória para você. Vitória no lar, vitória na comunhão, vitória no trabalho, vitória espiritual. Louvado seja Deus! Meus irmãos, essa é a promessa. Quem tem promessa não vai ficar parado no deserto. Quantos aqui tem promessa nessa noite? Oh, aleluia! Promessa de vida eterna, promessa de vida abundante, promessa da presença de Jesus, promessa da companhia do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quantos valores gloriosos Deus nos prometeu. E a pergunta que o Senhor nos faz é: você tem desfrutado dessas promessas? Você tem desfrutado a plenitude desses presentes que o Senhor nos deu? Portanto, meus irmãos, aquele que tem promessa, nós não vamos morrer no deserto, não. Porque nós vamos caminhar pela fé. E nós vamos chegar no lugar da terra prometida, sim. Pastor, quem é que te garante isso? A palavra. A palavra de Jesus, que é poderosa, louvado seja Deus. Meus irmãos, aquela família ali, Abraão e seus familiares, eles chegam naquela cidade ali da Mesopotâmia, que hoje é a Turquia, Harã. E eles chegam ali, e Harã, ele falou assim: aqui não é meu lugar não, eu não posso ficar acomodado aqui não. E Deus dá um empurrão para ele, e ele sai de Harã, e ele vai para a cidade de Siquém. Ali em Siquém é uma referência muito grande. Siquém significa ombro, capacidade de suportar a responsabilidade.
Meu irmão, você não vai fraquejar, você não vai cair, porque Deus te deu uma Siquém, Deus te deu uma parada na sua presença, Deus te deu capacidade de absorver e de suportar a responsabilidade de carregar na sua vida o nome de Jesus Cristo. Por isso nós não vamos titubear, nós não vamos esmorecer, não. Porque nós temos essa consciência, louvado seja Deus, essa capacidade de sustentar, de suportar o maior peso. Qual é o peso? De que nós estamos nesse mundo, e às vezes aqui nós somos rejeitados, nós somos às vezes ridicularizados, mas não importam as circunstâncias, amém? O que importa é o nome de Jesus sobre a nossa vida. Então, estar em Siquém significa o lugar da responsabilidade, o lugar do compromisso. E ali, em Siquém, Abraão ergue o primeiro altar. Eu gostaria de detalhar aqui conosco nesta noite. A partir de Siquém, Abraão vai levantar 4 altares. E o que isso significa na nossa vida? O que significa erigir, erguer, construir um altar? É um símbolo, meus irmãos, número 1, da adoração. Nós precisamos erguer altares na nossa vida, no nosso lar, no nosso local de trabalho, aonde nós andamos. Ou seja, nós precisamos de uma vida de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, de celebração. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para os irmãos. Quais são as circunstâncias que nos fazem celebrar? Nós celebramos o quê? Uma vitória. Dá para ajudar, não? Amém. Uma vitória. Me ajuda aqui, irmãos. Aí eu pergunto, você tem vitória para celebrar? A sua vida é de celebração? Ou sua vida amanhã, segunda-feira, de cabeça baixa? Ai, que droga, segunda-feira, detesto trabalhar. Meus irmãos, quando nós acordamos de manhã, nós nos lembramos, louvado seja Deus, as misericórdias do Senhor estão renovadas sobre a minha vida. Cadê o café? E vão partir para cima. Meus irmãos, nós somos mais do que vencedores, nós não podemos esquecer disso. Nós somos verdadeiramente aqueles que celebram o quê? A entrega total. Construir um altar significa também a entrega total. No Antigo Testamento, quando um irmão ali construía um altar, ele entregava totalmente aquilo que ele propunha no coração. Deus não aceita metade. Sabe por quê, irmãos? Porque ele entregou tudo de mais precioso. Ele entregou o seu próprio filho por amor a mim e por amor a você. E o que nós estamos entregando para o Senhor? Deus nos convida nessa noite a refletirmos sobre isso e tomarmos uma posição. Senhor, o altar que eu vou construir agora em Siquém, no lugar, ó Deus, aonde o Senhor está renovando a capacidade de eu suportar toda a responsabilidade de carregar o nome de Jesus, a responsabilidade, Senhor, de saber que eu sou testemunha do Deus vivo, discípulo de Jesus Cristo. Senhor, esse altar que eu estou construindo é também um sinal de aliança, de pacto. E nós só temos aliança, irmãos, em razão de um relacionamento. A menos que você seja super, hiper egoísta. Eu tenho uma aliança comigo mesmo, porque eu sou tão bom. Não, eu tenho aliança com uma pessoa com quem eu me relaciono. Não é verdade? Ou seja, um pacto de quê? De fidelidade, um pacto de respeito, um pacto de ética, um pacto de andarmos juntos, um pacto de carregar as necessidades uns dos outros. Portanto, construir um altar significa lembrar que nós temos aliança com o Deus vivo e diante das adversidades, quando o gigante aparecer diante de você, você vai falar em nome de Jesus, eu tenho aliança. Pode sair fora.
Não importa o tamanho da luta, assim como Davi proclamou diante de Golias ali, nós temos o direito dado por Jesus Cristo de levantarmos esta palavra gloriosa e falar assim: estou aliançado com o Rei dos Reis. É Ele que sustenta o meu tesouro, é Ele que sustenta a minha fé, é Ele que me dá a vitória. Altar é isso, irmãos. Altar é exatamente o lugar da purificação, aonde Deus descia fogo do céu e purificava completamente o que estava sendo oferecido ali. Portanto, o altar é o lugar da reconciliação. Ah, pastor, mas eu já sou crente. Pois é, nós precisamos nos reconciliar a todo momento. A todo instante nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, renova a fé, renova a esperança, renova as forças espirituais, renova, Senhor, o entendimento da salvação. Porque nós estamos no deserto da vida, onde tudo é muito complicado, é muito difícil. Não se edifica um altar para nós mesmos, como eu acabei de dizer, mas nós edificamos um altar no sentido de renunciar ao passado. Quantos de nós ainda carregam o passado dentro da vida? E fica se lamuriando e fica lembrando de coisas horrorosas, experiências amargas e tristes do passado, quando o Senhor falou assim para nós: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que eu faço agora? Eu sigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, está repreendido na sua mente ficar lembrando dessas amarras do passado. Tira isso da sua vida. Saiba que você foi liberto completamente. Cadeias foram retiradas pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A restauração é espiritual. O altar está construído. É hoje, no nosso interior, é o lugar da rendição, de nós nos rendermos ao Senhor. É como se o Espírito Santo estivesse aqui nessa noite. E Ele está aqui nesta noite, louvado seja Deus. E Ele está chegando perto de você aí agora, ó. E Ele está falando assim no seu ouvido: perdeu. Se rende. Se rende à sua presença, se rende à sua vontade. Para que ficar lutando, não é verdade? Então, esse altar ali construído, nesse local que ficava entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, era um local de destaque. Portanto, quem constrói altar, irmãos, é para ser visto, é para ter um testemunho de vida, é para que haja visibilidade. Como é a sua vida lá fora? Como é esse altar em Siquém? Você dá visibilidade disso? Ou você é um agente secreto gospel? Deus nos chamou para sermos discípulos e testemunhas. Testemunha é aquele que fala do rei, do reino, das boas novas, da alegria, do presente, da vitória. Louvado seja Deus. É o lugar de nós nos dispormos. É o lugar de nós nos dedicarmos. Mas aí vem aquela luta, né, irmãos? Porque nós temos que nos dedicar e aí começamos a titubear entre dois momentos. Eu tenho que me dedicar ao reino de Deus e aos valores celestiais, mas aí eu gosto, né, de me dedicar aos prazeres da carne. É natural. Mas Deus nos convida nessa noite exatamente para isso, para aprender com Abraão. Abraão foi recebendo de Deus toda a motivação, todo o ensinamento, e ele falou assim: não, eu vou me dedicar ao Senhor. E daqui a pouco nós vamos ver o que ele faz. Como é que ele saiu da sua terra, ele se desvinculou com raízes geográficas, ele se desvinculou com raízes do parentesco, ele se desvinculou do passado para viver o novo diante de Deus. O alerta de Jesus nesta noite é para que nós possamos realmente, 100%, viver o novo de Deus, com experiências gloriosas. Então Abraão, depois de
erigir aquele altar ali em Siquém, ele fala, agora eu vou continuar a jornada, porque Deus me chamou para a terra prometida. E aí Abraão vai em direção e ele vai parar na próxima cidade, que é Betel. E a cidade de Betel é uma cidade muito bonita. O nome Betel significa casa de Deus. Beit El, casa de Deus. Aonde Abraão chega ali, e aquele homem, ele não morreu no lugar da destruição, ele não permaneceu no lugar da acomodação, mas ele estava convicto, ele estava crendo que ele estava indo para a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, quando Abraão chega ali, ele tem uma grande experiência, e Deus falou para ele de forma gloriosa, falou assim, darei à tua descendência esta terra. Se hoje, irmãos, nós estamos desfrutando espiritualmente desta terra, a terra onde Deus está intervindo, onde Deus está operando, é porque Deus é um Deus que cumpre promessas. Louvado seja Deus. Aleluia por isso. Então, meus irmãos, Abraão, ele sai dali, o cenário muda completamente, mas a promessa de Deus não muda. Ela permanece eternamente. Louvado seja Deus, porque pessoas mudam na sua vida, lugares mudam na sua vida, situações mudam na sua vida, mas a promessa de Deus permanece em pé e verdadeira. Somos amados do Senhor. Eu te escolhi, você não é plano B, coisa nenhuma. Você é aquele que Deus tem o prazer de se relacionar. Ele quer falar, Ele quer estar, Ele quer acompanhar. Louvado seja Deus. Ah, meus irmãos, na verdade, a promessa do Senhor, ela permanece sempre, sempre de pé. Quando os inimigos aparecerem, quando as adversidades aparecerem, Ele fala assim, eis que te darei esta terra, como Ele falou para Abraão. Quando você estiver passando por algum momento, às vezes até uma enfermidade, lembre-se, eu vou te levar para a eternidade. A minha bênção está sobre a sua vida. Deus não desiste não, irmãos. O que Deus falou se cumprirá, porque Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Louvado seja Deus. Então Abraão, motivado por aquela experiência com Deus, ele vai se aproximar ali em Betel, ele vai se aproximar de uma grande árvore, o carvalho de Moré, como nós lemos ali. E ali ele tem uma experiência ainda gloriosa. Aquela grande árvore que estava construída ali, e o carvalho é uma árvore sólida, de madeira sólida. Deus quis dar uma experiência ali, naquele local, naquele primeiro ponto de encontro real entre Deus e Abraão. Aquele lugar ali, onde houve uma mudança de ciclo na vida deste homem. Nós precisamos, irmãos, também ter essas experiências. Nós precisamos de chegar no carvalho de Moré na nossa vida para ter uma mudança de ciclo. Às vezes, a mesmice que você está vivendo está te sufocando. Hoje é noite de mudar de ciclo, de mudar de postura, de mudar de rota diante de Deus e construir um altar, um lugar de dedicação, um lugar de aliança. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus faz exatamente isso. E aquele carvalho ali, ele simboliza, aquele madeiro ali, ele nos remete a lembrarmos da cruz do Senhor Jesus Cristo. A cruz aonde nós nos aproximamos e tivemos, espero, uma grande experiência de saber que naquele madeiro ali não foi madeiro de maldição, mas madeiro de vitória. Aonde a morte foi matada ali, aonde Jesus, ao subir naquela cruz, ele matou a morte com a sua própria vida. E aonde nós podemos ter vida em abundância, louvado seja Deus. Meus irmãos, só a cruz trata profundamente, sabe o quê? O nosso ego. Só a cruz, aonde aquilo nos constrange a entender que eu não sou nada, mas que Jesus Cristo é absolutamente tudo, que nós precisamos realmente morrer para o nosso eu.
Você está pensando que é fácil? Aquele que quer vir após mim, disse Jesus, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Não é nega os outros, não. Negue-se a si mesmo. Tome a sua e siga-me. Ai, pastor, eu tenho essa experiência, glória a Deus. Eu tomo a minha esposa, pastor, e eu sigo nessa jornada. Ou então, eu pego meu marido, pastor. Ai, essa cruz que Deus me deu. Não é isso não. É a entender a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É entender o profundo amor de Deus, dele ter subido naquela cruz como o Cordeiro eterno de Deus e derramou ali sangue puro, inocente, cumprindo a vontade do Pai. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o Cordeiro eterno de Deus derramou o sangue puro para perdoar a mim e a você. E agora nós somos libertos, louvado seja Deus. Meus irmãos, o carvalho de Moré significa no hebraico o lugar do conselheiro, o lugar do ensinador. O lugar que nós devemos estar para ter um outro altar erguido é o lugar, é o carvalho do ensinador. E o ensinador quem é? O Espírito Santo de Deus, como está dito lá em Romanos 8. Ele vos ensinará todas as coisas. Irmãos, não dá para viver confiado só na nossa mente, confiado só no nosso conhecimento. Não, o Espírito Santo de Deus está disponível para nos ensinar, para nos guiar. Ele é o Parácletos, ele é aquele que caminha ao nosso lado. Se nós permitirmos, ele vai estar ao nosso lado sim, falando, louvado seja Deus. Olha o que é que fala aqui em João 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então agora você tem a confiança, a certeza, ao ler a palavra de Deus, você não vai esquecer mais dela não, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer você lembrar de todos os versículos. E você vai poder usar a palavra e vencer as adversidades pelo poder da palavra, como escudo e broquel que ela é na nossa vida. Nós não vencemos a vida, as adversidades, os problemas, as situações da vida com chute na canela, não. Nós vencemos pelo poder da palavra, que o Espírito Santo de Deus faz com que nós lembremos naquele momento exato. É claro que se você não lê a palavra, o Espírito Santo vai te lembrar de quê? Não é verdade? Meus irmãos, então, Abraão vai construir esse segundo altar em Betel. Exatamente ali, naquele lugar de habitação, naquele templo, e isso fala exatamente desse altar, é o nosso coração, o altar que eu preciso construir dentro do meu coração, porque agora eu e você somos o templo de Deus. O lugar de habitação, irmãos, não é aqui não. Daqui a pouquinho o culto vai acabar. Você está achando que Jesus vai fazer uma caminha e vai ficar deitado aqui? Em nome de Jesus Cristo, Ele vai dentro do seu coração, Ele vai dentro da sua vida, porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Para de terminar o culto e dar tchau, Jesus, até quinta-feira, viu? Tenha certeza, irmão, que nós somos o templo e que um altar de adoração, um altar de aliança, um altar de dedicação precisa ser erguido na minha vida. E não só isso, mas que esse altar tenha visibilidade. Visibilidade para quem? Para os outros. Para o testemunho vivo de que nós somos o quê? Filhos de Deus. Testemunhas vivas. Não adianta muita coisa esse negócio de que, eu sinto. Olha, quando eu vou ali, eu sinto a presença de Deus. Mas só isso. Primeiramente, Deus não chamou a gente para sentir nada. Deus nos chamou para crer. Crer. E tem gente que vive de sentimento. Irmãos, culto nunca é e nunca será uma experiência sensorial. Olha, quando aquela luz vermelha com a verde, com a azul pisca, eu me arrepio todo da presença de Deus. Não é a presença de Deus, não.
Talvez é uma fotofobia que você tem. É verdade. Porque nós não estamos aqui para sentir nada, nós estamos aqui para crer. Eu não estou vendo não, mas Jesus está presente, porque Ele falou que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria presente. Aleluia! Eu sei que há anjos aqui ministrando a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Eu vou herdar a vida eterna. Aqui Ele pode curar minha mente, curar minha enfermidade, a minha gastrite, seja lá o que for, porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Meus irmãos, esse é o povo de Deus, é um povo que crê. Ele nos chamou para crer e nós vamos crer na palavra dEle. Louvado seja Deus. Esse é o testemunho vivo. A fé de Abraão, ela a partir daquele momento ali, ela tem visibilidade. O que é erguer um altar? É pegar pedra e colocar pedra sobre pedra, sobre pedra, sobre pedra, e todo mundo via. Olha, isso é um altar. Aonde estão as pedras do seu coração, irmão? Aonde estão os elementos espirituais que as pessoas lá atrás falam e falam assim, tem alguma coisa diferente com você. O seu sorriso é diferente, o seu falar é diferente, o seu andar é diferente. Não é verdade? Porque Deus, Ele se agrada de que nós demos esse testemunho, essa visibilidade da sua presença. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a fé de Abraão, Abraão sai de Betel e ele prossegue a viagem. O que significa isso? Casa de Deus. Abraão sai da casa de Deus. Abraão prossegue a viagem. Irmãos, você tem que sair daqui de dentro da igreja, de dentro dessas 4 paredes. Está bonito, não está, por sinal? Você já reparou? Hein? Tudo pintadinho. Já viu o teto que bonito? Tem forro. Mas nós vamos sair daqui a pouquinho. Nós vamos sair para uma segunda-feira, para uma terça-feira, para uma quarta-feira, para um testemunho vivo, gente morrendo do nosso lado, gente enferma, gente deprimida, gente ansiosa. E o que nós vamos fazer? Eu, sai de mim. É isso? Abraçar, irmãos. Falar, há um Deus vivo e verdadeiro que pode te libertar, porque Ele me libertou. Há um Deus vivo e verdadeiro que pode dar motivo de riso. Irmãos, esse mundo não tem nada para dar para a gente motivo de riso, não. Ou eu estou enganado? Hein? É tarifão, é tarifaço, é dívida de não sei quanto, é banco que não sei quanto, é crime que não sei quanto. Se você for olhar essas coisas, você vai chorar o dia inteiro. Mas nós somos daquele o quê? Que não olhamos porque nós somos peregrinos aqui, irmãos. Peregrino é aquele que está indo em direção ao seu lar celestial, ao seu lar definitivo. O nosso lar definitivo não é aqui não. O nosso lar definitivo é a Canaã celestial. Aleluia, é o lugar de delícia, louvado seja Deus. Então Abraão sai dali. Betel não é lugar para a gente ficar, não, é lugar para a gente vir, ser realimentado, recarregado as baterias, comunhão com os irmãos e partir para cima. Só tem um detalhe, é que ao sair dali, nós vamos estar entre 2 cidades, de um lado Betel e de outro a cidade de Ai. Betel é a casa de Deus. A cidade de Ai é uma cidade amaldiçoada. É uma cidade carnal. É uma cidade do mundo, dos valores desse mundo. É uma cidade do enganador. Não sei se você lembra, mas Acã, esse homem que passou ali numa batalha, ele viu uma capa babilônica muito bonitinha, provavelmente era um sobretudo Louis Vuitton, que ele gostou muito, e ele falou assim, embora Deus tenha dito para não pegar nada, eu não posso deixar esse Louis para trás. E ele pega aquela capa babilônica, leva para dentro da sua tenda, faz um buraco e enterra. Maldição! Deus falou, não é para desobedecer, e ele desobedeceu. Agora está ali, entre aquelas 2 situações ali, aquelas 2 coisas horrorosas ali. Ai é o símbolo da desobediência, é o lugar destruído, é o lugar da
desolação. Mas Betel é a casa de Deus. E aí, Abraão está agora naquele meio ali, e quem é que vai puxar os seus interesses? Para onde nós vamos? O que nós vamos escolher todos os dias? O lugar da desobediência ou o lugar da vitória? O lugar da comunhão? E as ofertas estão sendo feitas a cada instante, irmãos, não é verdade? Satanás ruge ao derredor daqueles que vão herdar a vida eterna, sim, para retirar do caminho. Então, Ai está convidando. E o que Abraão faz? Ao prosseguir a sua jornada, ele constrói uma tenda. Os irmãos lembram do texto? Ele não constrói uma casa de alvenaria, não. Porque ele falou assim, eu não quero residência fixa aqui, não. Você está construindo casa de alvenaria? Ou você está construindo uma tenda com a plena convicção, quando a nuvem andar, eu vou recolher tudo e vou seguir a nuvem. Quando Jesus falar o meu nome, eu vou deixar tudo para trás e vou seguir Ele. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é exatamente isso o que Abraão fez. Ele vai, ele segue como Josué, não é? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu vou seguir viagem. Não vou ficar aqui em Betel, não. Deus falou que vai me levar para um lugar glorioso. E ele vai embora com a tenda dele. Monta a tenda, desmonta a tenda, monta a tenda, desmonta a tenda, porque eu tenho plena convicção que eu sou o peregrino aqui nesse deserto dessa vida. Eu não quero ter raízes aqui, não. E aí ele vai embora, ele continua andando, porque crente que é crente, irmãos, tem é tenda. Não é casa de alvenaria, não. Cuidado para você não ficar agarrado com essas coisas, hein? Eu já conheci muita gente, não sei se tem nem aqui no nosso meio, que tem medo, ai meu Deus, se Jesus vier amanhã, eu não casei ainda. Já, você está pensando que é brincadeira? Eu já ouvi. Eu queria ter essa oportunidade de ser feliz. Acho que você é e não sabia, hein? Ai, se Jesus vier, eu não fui para Maldivas. Cara, vai para a Praia da Costa, meu. Vai para Guarapari, muito mais barato. Não é não? Deve até ser bonito lá. Mas aonde está a expectativa? Aonde está a alegria no nosso coração? É pela mansão celestial? É para estar ao lado do Senhor Jesus? Então Abraão, meus irmãos, ele está na rota de Deus. Ele tinha consciente que Betel, que o carvalho de Moré não era o destino dele não. Falou assim, vamos para frente. Vamos lá, vamos seguir. Eu sou peregrino aqui. E aí ele vai chegar num terceiro lugar. Ele vai chegar em Hebrom. Ah, meus irmãos, ali em Hebrom, Abraão foi tão visitado, ele foi tão pleno da presença de Deus que ele constrói o seu terceiro altar ali. E Hebrom significa o lugar da comunhão, o lugar da união, o lugar da promessa renovada, da confirmação, da ligação. Você tem consciência, irmãos, da união que há entre a sua vida e Jesus, o Rei? Eu preciso ter essa convicção, eu estou unido com Ele, somente com Ele. Eu e Jesus somos uma só carne. Aleluia. Meus irmãos, Hebrom é exatamente esse lugar, é aquele período ali. Hebrom é um momento decisivo na vida de Abraão, porque ali ele entendeu plenamente, ai meu Deus, eu cometi um engano, não era para trazer parente nenhum e Ló só está me dando problema. Mas em Hebrom ele cumpriu a palavra de Deus e falou assim, Ló, vaza, eu vou obedecer ao meu Senhor. Eu não vou estar aqui ligado a absolutamente nada que está atrapalhando a minha caminhada. Irmão, irmã, quem é o Ló da sua vida? Porque hoje Deus te traz a Hebrom, Deus te traz a um lugar para te dar uma experiência gloriosa, Ele vai fazer com que você entenda que há um Ló, há uma amarra, há alguma coisa aí que você tem que deixar embora.
assim como Abraão fez naquele dia ali, e ele vai levantar aquele altar da comunhão, e foi exatamente ali aonde Deus, encontrando, vendo essa postura, falou assim: Abraão, tu és meu amigo. Abraão, amigo de Deus. Ah, meus irmãos, que coisa gloriosa, esse relacionamento, né? Nós estamos andando com Deus, não com Ló. Tira o Ló da sua vida, em nome de Jesus. Esse passado, esse laço do passado. E aí Abraão, agora renovado diante de Deus, ele vai seguir em frente. E ele vai dar em Moriá, aonde ele vai erigir o quarto altar. Moriá é exatamente o lugar onde foi construído o templo de Salomão, em Jerusalém. Moriá significa obediência radical. Lembra que nós já mencionamos aqui que Deus quer a totalidade? Deus quer que nós sejamos fanáticos pelo reino de Deus. E o que significa isso? Fanático é uma entrega total, radical. Eu não compartilho com ninguém. Não vai ser prazeres dessa vida. É uma obediência a quem? Absoluta. O que Satanás está fazendo aí agora? Está ensinando um conceito de relativismo. Tudo é relativo. Sim ou não? Não tem nada de relativo, não. Obediência absoluta. Pecado é pecado, vitória é vitória, santidade é santidade, porque Jesus é um Deus absoluto, a sua soberania é absoluta. Moriá significa o lugar do teste da fé. Moriá é o lugar onde Deus vai exigir de você o que há de mais precioso na sua vida, como Ele exigiu de Abraão. Entregar Isaac. Você está disposto a entregar Isaac nessa noite? Aquilo que você ainda aguarda ali no fundinho. Isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Eu não vou poder deixar de falar isso. Meu Flamengo. Desculpa. É inveja porque ano passado nós ganhamos, mas esse ano a gente não ganhou. Hein? Moriá. Deus nos traz a Moriá. E Deus fala assim: entrega. Faz prova de fé agora. Entrega tudo. E veja a providência de Deus na sua vida. É o lugar da provisão divina. É o lugar aonde nós podemos testemunhar e provar: o meu Deus é Jeová Jireh, o Deus proverá. Eu estou triste, Deus proverá alegria. Eu estou sem saída, Deus proverá a resposta. Eu estou ansioso, Deus proverá a paz. Porque Ele falou: eis que vos dou a minha paz, aleluia. E não é essa pazinha esquisita aí do mundo, não. É a paz verdadeira, irmãos, da presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, esse altar da entrega total é o altar da adoração pela fé. Onde é que você está? Siquém? Betel? Hebrom? Moriá? Esta é noite de restaurarmos os altares da nossa vida, do nosso coração. E eu gostaria de convidar você a se pôr em pé. E gostaria de convidar você a fechar seus olhos diante de Deus. E que, nesses momentos tão preciosos, Deus pode fazer muita coisa, irmãos. Feche seus olhos, abra seu coração, faça uma autoavaliação. Esse convite é para todos nós, é para mim também. Deus está ministrando no meu coração também, irmãos. E a avaliação é: Senhor, tem lugar que eu passei, Senhor, que eu ainda estou lá em Harã, Senhor, lugar da acomodação. Estou acomodado, não leio mais a Bíblia, não oro mais, não me lembro o último dia que eu fiz um jejum. Não lembro, Senhor, o último dia que eu levantei de madrugada para derramar o meu coração e ter esse encontro contigo. Eu estou tão acomodado. Senhor, eu estou acomodado que eu não lembro a última vez que eu fui tomado, ó Deus, pela alegria da salvação. E, Senhor, eu chorei de quebrantamento alegre, Senhor. Misericórdia, me tira
Me tira de Harã, Senhor. Peça isso para Ele, irmão. Peça isso para Ele. Senhor, eu me afastei tanto do carvalho de Moré. O ensinador, o Espírito Santo de Deus, não está tendo oportunidade de me ensinar nada, porque eu tomei as rédeas da minha vida. Eu acho que é por isso, Senhor, que eu estou dando tanta topada. Por isso que não está dando certo, Senhor. Às vezes eu planejo tudo, mas falha. Deixa eu ouvir, Senhor, a voz do Espírito Santo. Deixa eu ficar juntinho do carvalho de Moré, Senhor, o local do aprendizado, do caminhar por fé. Faça essa reflexão, irmão. Não perca tempo, não. Você, jovem, Senhor, diante das incertezas, Senhor, misericórdia, eu estou precisando, Senhor, de morear na minha vida, de saber que Deus é o meu provedor. O Senhor vai prover eu entrar na universidade, o Senhor vai prover uma fé inabalável para eu fazer o curso ali sem me contaminar, o Senhor vai prover um emprego para mim, o Senhor vai prover palavras de vida eterna para eu testemunhar aonde eu andar. O Senhor vai prover, porque o Senhor é o Jeová Jirê da minha vida. Minha irmã, você que está triste, já há algumas semanas, tome pela fé em nome de Jesus. Tome pela fé e diga: Senhor, eu tenho aliança contigo. E essa tristeza sai hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É uma reflexão, irmãos, diante de Deus, não diante do homem. É uma reflexão para que você repare os altares da sua vida. O altar é o lugar da adoração, é o lugar da obediência radical, é o lugar da dedicação, é o lugar da entrega. Não tenha medo não de entregar, entregue mesmo, irmão. Aquilo que talvez você não fez até hoje, aquilo que talvez você tenha só ouvido as experiências de fulano ou de ciclano, Jesus quer te dar hoje a sua experiência. Assim como Ele falou ali em Hebrom com Abraão, Ele vai falar assim: meu amigo, minha amiga, nós vamos sair daqui nesta noite de mãos dadas, para uma vida nova, para uma vida de uma experiência muito mais profunda, em nome de Jesus. Senhor, liberta-nos, ó Deus, de uma mentalidade de religião. Nós estamos, às vezes, tão submersos, ó Pai, que não sequer entendemos que ainda há religiosidade no nosso coração. Quando o Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou para uma vida liberta. Liberta. Irmão, fale isso, irmão. Jesus me chamou para uma vida liberta. Proclame isso, fale isso. Uma vida liberta do legalismo, uma vida liberta de uma liturgia que não leva a nada, uma vida liberta para que você celebre com toda alegria o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ah, Senhor, faz isso no nosso meio, ó Deus. Senhor, liberta, até mesmo da vergonha, do temor. O Senhor às vezes nos convida de uma maneira tão gentil, tão maravilhosa. Senhor, nos liberta dessa mentalidade. O que vão pensar de mim? Irmão, fala aí para você nessa hora. Eu estou pouco me lixando o que vão pensar de mim. Eu quero o que Jesus está pensando de mim nesta hora. Ele está pensando que Ele te ama, que Ele quer te abraçar, que Ele quer te libertar, que Ele quer te dar uma nova vida, que Ele quer te dar um novo riso, que Ele quer te dar um novo cântico. Ele está dando. É a tua fé que vai fazer você abraçar isso agora, no nome de Jesus. Aleluia. É noite de reconstruir altares. É noite de dar visibilidade à adoração, ao louvor. Ah, Senhor, estou tão acomodada. Faz tempo que eu não abro meus lábios com entusiasmo para dizer glória a Deus. Nós vamos abrir os lábios agora. Nós vamos abrir os lábios agora. E adorar ao Rei Jesus. Adorar o único que é digno de tudo. Aleluia. Glorifique, irmãos. Cante, adore.
as minhas mãos, purificar meu coração, que eu seja em tudo a ti és pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Rendido estou, aleluia. Os momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu não vou te chamar para vir aqui à frente não, mas eu vou te convidar aí onde você está. E esse convite é para todos. Só se você não quiser, nós declararmos em oração juntos que nós estamos. Essa canção foi uma oração, os irmãos perceberam, né? Rendido estou no teu altar. E como um gesto, irmãos, de rendição, eu queria te convidar a levantar os braços a Deus, a Jesus Cristo, rendido ao Senhor, e fale assim: Senhor, eu estou rendido a Ti, porque o Senhor está restaurando os altares na minha vida. O Senhor está retirando, em nome de Jesus, toda acomodação. O Senhor está retirando todo lugar de maldição. O Senhor está retirando toda preguiça. O Senhor está retirando toda dúvida. O Senhor está retirando, ó Deus, do nosso meio, porque nós somos o Teu povo, bem-aventurado, felizes. Nós somos a Tua igreja, redimida, resgatada pelo poder glorioso do sangue do Cordeiro. Senhor,
Coloca um cântico novo nos lábios de cada um de nós. Senhor, nesse gesto, ó Deus, de fé, nós queremos dizer que rendidos a Ti, toma nossa mão, restaura, Senhor, abençoa cada lar aqui representado, ó Deus, para que a Tua paz gloriosa reine ali dentro, para que a nossa vida seja um caminhar visível, de visibilidade do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, dá-nos uma semana diferente, por causa desse compromisso que fazemos contigo nesta hora. Dá-nos, ó Deus, um testemunho vivo do Teu amor e da Tua misericórdia. Abraça, Senhor, a cada um de nós aqui. Abraça, Senhor, por misericórdia. Inclusive, Senhor, cura se há enfermidade da mente, do físico, do coração, do estômago, seja o que for, ó Deus, nós cremos que o toque de Jesus Cristo pode curar. Exerça a tua fé, meu irmão, minha irmã. Tira a opressão, tira a ansiedade, ó Deus. Tira toda a depressão também, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Restaura, ó Deus, porque Tu és o Deus restaurador. Ah, Senhor, que esta alegria agora que invade o nosso coração, ela jamais, ó Deus, se perca durante essa semana. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração, pois nós oramos pela fé, no nome de Jesus, o Rei, o Cristo. Amém, amém, amém.